Meus irmãos, tudo bem com vocês? Falarei um pouquinho sobre o que está acontecendo agora dentro da Igreja Católica. Com o apoio do Papa, foi publicado um documento, essa semana praticamente, com esse título aqui, ó, Fiducia Supplicans, em latim. O objetivo do documento é propor uma bênção a casais, entre aspas, do mesmo sexo. Como seria essa bênção? O documento aqui diz que essa bênção ela não seria dentro da liturgia católica, ou seja, dentro do sacramento ali, onde o padre está ali e faz o casamento, né, do homem, de um homem e de uma mulher. Não, a bênção que o documento está se referindo é fora da liturgia católica. Como seria essa bênção? Ou seja, um padre poderia abençoar um casal, né, homoafetivo, no sentido de acolher eles, uma bênção acolhedora de amor, nesse sentido. Porém, bispos do mundo inteiro aí têm se levantado contra esse documento da Igreja Católica, né, proposto aí pelo Papa. Alguns bispos, como vocês vão ver no vídeo a seguir, um bispo do Cazaquistão, ele faz graves acusações contra o Papa Francisco. Para nós, adventistas, isso é muito sério. Por quê? Porque isso mostra que a Igreja Católica vai ter um racha, uma divisão séria aí. E muitos católicos terão as suas escamas, né, dos olhos descobertas, vindo agora a descobrir algumas coisas que eles não sabiam antes. Uma delas é que o Papa não é infalível, ele não é infalível, né? E que o Papa também ele não é um representante direto de Deus, né? Isso é importante, por quê? Porque aqui no livro Eventos Finais, Ellen White diz assim, ó: bom número não vê agora para tomar sua decisão, porém essas coisas estão lhe influenciando a vida. Quando a mensagem se fizer ouvir com grande voz, estarão preparados para ela. Não hesitarão por mais tempo, adiantar-se-ão e tomarão uma atitude. O que Ellen White está dizendo aqui? Que existe uma igreja invisível. Essa igreja invisível são as pessoas sinceras que estão em outras denominações, inclusive na Igreja Católica. E ela está dizendo aqui que vai vir um tempo que os sinceros que estão lá dentro não hesitarão mais em ouvir a voz de Deus para atender o chamado e sair dessas corporações que desprezam os mandamentos de Deus. Então, meus irmãos, o que nós estamos vendo é uma coisa realmente séria. Isso quer dizer o seguinte, que se essas pessoas sinceras estão sendo despertadas dentro da Igreja Católica, isso quer dizer que elas terão que ir para um lugar que ensina a verdade. E aqui, de acordo com o Espírito de Profecia, para essas pessoas virem para o nosso meio, muitos de nós vai ter que sair. E isso é chamado sacudidura, ok? Isso quer dizer que a sacudidura em massa do povo adventista está muito próximo, porque Deus está começando a iluminar a mente das pessoas sinceras de outras igrejas, principalmente do ramo católico. Então vocês vão ver agora no depoimento desse bispo, nessa entrevista aí desse bispo, né, do Cazaquistão, quão grave está acontecendo agora na Igreja Católica. Preste bastante atenção, porque isso é um sinal grave e profético para nós. Vamos ficar atentos, porque o tempo está realmente próximo. Olá a todos, que alegria mais uma vez todos aqui, presentes nesse dia que é um dia um tanto triste, porque nós teremos que falar sobre um documento da igreja e para esclarecer a todos os brasileiros, todos os católicos que nos acompanham, nós fizemos aqui um time para desta vez perguntar ao bispo de Astana, no Cazaquistão,
Dom Atanásio Schneider. Aqui do meu lado, meu irmão e presidente do Centro Dom Bosco, Álvaro Mendes. Muito obrigado, Álvaro, por mais uma vez aqui estar nessa dupla aqui comigo. Boa tarde, né, para todos os que estão nos assistindo. Boa tarde, Bruno. Então, essa live ela vai ao encontro de uma abordagem que o Centro Dom Bosco tem tentado buscar, de estar cada vez mais próximo do nosso público. E isso se torna cada vez mais necessário à medida que a crise da igreja aumenta a passos largos. Sim. Então, na segunda-feira estávamos voltando da Argentina, fomos surpreendidos pelo novo documento, e eu não lembro de um outro documento que tenha causado tanta polêmica quanto este. Então as pessoas pelo Brasil inteiro querem saber respostas, qual é a posição da igreja sobre o assunto, como a igreja sempre pensou sobre o assunto. Então, para nos ajudar, resolvemos consultar aquele que é um dos melhores bispos do mundo hoje, que é Dom Atanásio Schneider, bispo auxiliar de Astana, no Cazaquistão, e também aproveitar a oportunidade para trazer dois grandes professores brasileiros, que é o professor Joatas Belo e o professor Lucas Lancaster, que vai nos ajudar nessa conversa com vocês pelo superchat aqui, e também com o Dom Atanásio Schneider, que vai estar presente conosco aqui em tela dividida. Então pedimos que vocês todos compartilhem essa live. Sim. Com os outros paroquianos, com os familiares, porque nós precisamos entender o que está acontecendo para não sermos levados embora pelo maremoto revolucionário. Álvaro, o pessoal aqui está dizendo que o áudio está baixo, a gente já vai corrigir, ok? O pessoal aqui está trabalhando pesado para entregar a melhor qualidade possível, nós estamos ainda melhorando a nossa forma de transmitir esse conteúdo ao vivo para vocês. Então agradecemos a toda a compreensão, a participação e ajuda no chat, ok? Então você que está aí ao vivo, todas as perguntas que vocês enviarem pelo superchat, nós tentaremos organizar aqui e responder e fazer a pergunta para Dom Schneider, ok? Então já vamos melhorar o áudio para todos vocês que estão entrando aqui. Então já está melhor o áudio? Digam pra gente, melhorou. Então vamos lá. Já podemos chamar a produção? Tá bom, então já podemos chamar aqui o nosso amigo Lucas Lancaster, membro do Centro Dom Bosco, funcionário do Centro Dom Bosco. Bom. Então, pessoal, o meu áudio está bom? Disseram que melhorou agora. Beleza. Mas já temos o nosso bispo ao vivo? Tá bom. Tá então bom. vai mandando para. Vou pedir um favor para vocês. Curte aqui, compartilha esse vídeo, manda para todos os seus amigos, manda para os padres, manda para todos que vocês conhecerem, porque hoje nós faremos todas as perguntas. Enquanto a gente não entrava no ar, eu conversava com o Dom Schneider e perguntava assim: Excelência, olha, temos essas perguntas, podemos fazer, são perguntas difíceis, são perguntas que a gente sabe que é necessário coragem. Infelizmente, muitos bispos no Brasil e no mundo não têm coragem de dizer a verdade quando deve ser dita, quando é dever deles dizer. E Dom Schneider nos deu assim, carta branca. Faça a pergunta que vocês quiserem. Então a gente está preparado aqui para trazer a vocês as principais questões envolvendo o novo documento da igreja e toda a questão envolvendo o Papa Francisco. Não é isso, Álvaro? Exatamente. Então a ideia é trazermos esclarecimentos. Vocês podem comentar aqui também como que vocês receberam essa declaração do cardeal Túcio Fernandes. Fizemos recentemente um vídeo para explicar quem era o cardeal Túcio Fernandes, porque essas declarações não caem do nada. Existe toda uma motivação maligna por trás de avançar a agenda LGBT. Então é preciso sempre reafirmar a doutrina da igreja sobre o assunto. E é para isso que nós estamos aqui. Vamos chamar, vai entrar na tela, lembrando mais uma vez, o professor Lucas Lancaster, professor Joatas Belos e também do Atanásio Schneider. O áudio agora tá bom, né, pessoal? O áudio tá bom, né? Sim, agora... Vamos lá. Então, vamos lá. Podemos chamar já, então? Vamos. Tá.
Entendi. Estamos ouvindo. Bom, então vocês que estão aí nos acompanhando, um pouquinho mais de paciência. Depois, claro, depois dessa transmissão faremos os cortes dos principais trechos e toda a transmissão vai ficar aí disponível para vocês, aqueles que não puderam estar neste momento. Então, que compartilhe, que levemos esta mensagem principalmente aos padres e bispos para esclarecer que não é possível e nunca será possível a bênção de pares de mesmo sexo, né, Álvaro? Exatamente. Um breve comentário sobre isso. Eu vi que tem um vídeo seu, né? Fizemos um vídeo recentemente sobre isso. Nós mostramos muitos passos que foram dados recentemente no sentido de ideólogos LGBTs tentarem avançar com essa agenda. Então, o primeiro grande passo foi a própria nomeação do cardeal Túcio, que é historicamente pró-LGBT. Então, nós temos contatos com os principais intelectuais católicos argentinos. Então, quando algo acontece lá, nós sabemos praticamente em tempo real. E a nomeação do cardeal Túcio para o dicastério da doutrina da fé tinha sido muito mal recebida pelos intelectuais argentinos, justamente por esse histórico dele de tentar avançar a ideologia LGBT dentro da igreja. E não à toa, logo nas primeiras semanas da sua atuação como prefeito do dicastério da doutrina da fé, já começou uma série de entrevistas problemáticas nesse sentido. Lucas, então, agora online com a gente. Antes de saudar o Lucas aqui, nosso amigo, o Rodrigo Paganotti mandou uma pergunta. Por este documento ferir a fala da doutrina de sempre da igreja, não deveria ser automaticamente cancelado? Então, já podemos saudar o Lucas aqui, ele pode até dar suas impressões. Suas impressões a respeito desse documento. Eu sei que agora a gente vai fazer entrevista com o Dom Schneider, mas uma fala geral a respeito do documento, enfim. Muito bem-vindo, Boa tarde, Lucas. Boa tarde, me escutam bem? Muito bem. Ótimo. Bom, é uma alegria estar com vocês, com o Dom Atanásio, com o professor Joatas também, apesar da triste situação em que nós nos encontramos, né? Para nós não é nem um pouco prazeroso estar aqui tratando desse tema, mas a situação em que está mergulhada a igreja, a situação de confusão é realmente para nós algo que de fato aflige os nossos corações. Quem ama a igreja não terá ante toda essa situação outro sentimento que senão o de tristeza. Então, não se trata, nós estamos aqui antes por uma necessidade, né, por uma necessidade em face da confusão. Eu acho que Dom Atanásio ele pode nos ajudar a esclarecer essa questão justamente em razão da confusão em que nós vemos, principalmente nas redes sociais ou em pronunciamentos mesmo de padres, de bispos, e nós não sabemos exatamente onde, em que nos orientar. Nós vemos eu acho que se nós pudéssemos descrever o ambiente atual é de confusão, né? Confusão completa. Então eu espero que Dom Atanásio, eu tenho certeza, na verdade, que ele vai nos ajudar a esclarecer essa questão e apaziguar um pouco os nossos corações e os nossos espíritos para descobrir onde está a verdade, o caminho que nós devemos seguir e, enfim, trazer ao Brasil um pouco de luz nesse momento de trevas. Perfeito. Então Daniel, vamos entrar em contato com o Joatas em privado, já explicando, na nossa divulgação a gente colocou o professor Rafael Tonon, mas por motivos pessoais ele não pôde participar, então nós trouxemos aqui para falar com a gente o professor Joatas Belo, que tem feito importantes considerações a respeito do documento do Papa e de outras questões, é um professor que também já deu aulas aqui muito importantes, lançou um livro sobre o Concílio Vaticano II, então é alguém que está habilitado a fazer perguntas e até boas contribuições nessa conversa que teremos a respeito do documento. Então, enquanto a gente não entra com Dom Atanásio Schneider e com Joatas, vocês podem mandar as perguntas pelo Superchat, que a gente vai trabalhar aqui para divulgar, responder todas que forem possíveis. Tá? Nós já estamos salvando aqui as perguntas de vocês. E agradecemos a presença de todos. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, quem puder dar o joinha, quem puder mandar para todos os amigos. O pessoal ainda está dizendo que o áudio está ruim, pessoal, e está baixo. Vamos melhorar esse áudio.
viu? Daqui a pouco a gente entra. Obrigado também a todos os institutos católicos espalhados pelo Brasil, que estão conosco junto da Liga Cristo Rei, e sob a direção e ajuda da nossa Ellen Dias, a Super Ellen Dias. Então, muito obrigado a todos. Já podemos chamar Dom Schneider? Vamos. Vamos chamar então Dom Schneider aqui com a gente, por favor. Enquanto isso, o pessoal tem Perguntas do Superchat feito perguntas bem interessantes. Vamos lá. Maravilha! Muito bem-vindo, Excelência. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Eu ainda não vi Vossa Excelência uma vez negar um convite nosso. A sua generosidade é tremenda e agradecemos a Deus pelo seu testemunho de fé nesses tempos tão estranhos. Muito boa noite aí em Astana, no Cazaquistão, e boa tarde aqui no Brasil. Sim. Quero saudar a todos vocês. É para mim sempre, cada vez que posso falar a vossa bela língua portuguesa, e saudar os meus queridos brasileiros. É para mim uma grande alegria pessoal, e então estou à vossa disposição para falarmos sobre esta situação atual em que estamos. Maravilha. Então agora estamos com o time completo aqui. Joatas, boa tarde. Muito obrigado pela presença também. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde, Excelência, sua bênção. Muito bem. Então, vamos começar aqui com uma pergunta maior. Depois a gente vai para a questão mais essencial do que nós vamos falar aqui hoje. Então, a questão dos 10 mandamentos da igreja. É possível que um papa ou alguma autoridade da igreja, um bispo, possa alterar dos entendimentos, um dos 10 mandamentos, em especial o 6º mandamento, que fala a respeito da castidade? Claro que não é possível, que não, porque não são mandamentos da igreja, mas mandamentos de Deus mesmo. E a igreja, o magistério, o papa são somente ministros, servos, subordinados à verdade revelada e a toda a tradição constante e imutável durante estes 2000 anos, como sempre. E também a praxe da igreja deve ser sempre constante nos assuntos que tocam a fé e a verdade. Perfeito. Álvaro, então a sua primeira pergunta aqui ao nosso querido e amado bispo, Dom Schneider. Bom, Sua Excelência, boa tarde. É uma alegria estar aqui mais uma vez por videochamada com o senhor, né? Há pouco tempo atrás fizemos uma para o documentário sobre Como é o Namão, o triunfo da desobediência. E o pessoal tem gostado muito aqui no Brasil da participação do senhor. A nossa pergunta seria mais próxima ao documento em si. Então, no mês passado, nós já tínhamos recebido aqui no Brasil com bastante apreensão uma série de respostas do mesmo dicastério a dúbias de Dom José Negre sobre a participação de transexuais em matrimônio, como padrinhos, e também no batismo. Como o senhor recebeu essas dúbidas? Qual foi também a resposta da igreja a isso? Houve algum impacto? O que a igreja pensa sobre a participação de transexuais como padrinhos e madrinhas de batismo? E tudo que puder dizer a respeito disso. Sim, este documento, estas respostas, assim chamadas dúbia, é um documento triste, porque, incluindo ou permitindo que homossexuais praticantes, ou assim chamados pares, que adotam
crianças, que podem ser também padrinhos ou até deixar batizar aquelas crianças que adotadas, ou transexuais, isto é em si mesmo já uma promoção da ideologia, assim chamada do gender, da homossexualidade e da transexualidade. Isto é evidente. E assim, é um abuso de algo sacro. De abusando uma coisa sacra para, de fato, promover uma ideologia anticristã e até ímpia e ateia. Perfeito. Então, Lucas Lancaster, agora a sua pergunta para Dom Athanásio Schneider. Pergunte de forma devagar para que as pessoas na internet também possam ouvir bem. Sim, Dom Athanásio, sua bênção. Eu acho que, antes mesmo de nós entrarmos na questão do documento em si, existe um problema que nós podemos identificar aqui no Brasil, não apenas no Brasil, creio que no mundo inteiro, mas especificamente aqui no Brasil, que é o nosso caso, que é uma certa tendência, vou até utilizar um neologismo aqui, de infalibilizar, ou seja, de considerar, na prática, ao menos, todas as decisões e pronunciamentos do Papa ou dos órgãos da Cúria Romana como infalíveis, mesmo que se reconhecendo as condições da infalibilidade do Vaticano I, na prática há uma tendência em considerar tudo infalível, de modo que essas pessoas acusam de cismático todo aquele que ousa levantar ponderações ou mesmo críticas a algo que vem de Roma. Então, nós, tanto o Senhor enquanto sucessor dos apóstolos e nós enquanto simples fiéis, ao apontarmos dificuldades, ao identificarmos dificuldades neste e em outros documentos, atos em si, nós somos cismáticos, Dom Athanásio? De jeito nenhum. Este fenômeno que o senhor indicou é assim chamada infalibilização total do magistério, é contra a fé católica mesmo, é uma parodia da fé mesma, porque o magistério solenemente diz que o Papa é um concílio somente tem a assistência do Espírito Santo de preservar-lhes do erro nas condições bem determinadas, que devem ser, e o direito canônico diz que nada se deve supor como infalível a não ser que seja claramente designado como tal. Este o direito canônico diz, e também o primeiro Concílio Vaticano II. Então, houve nos últimos séculos, uma tendência não sana, como se diz, não sadia, uma exageração do papado mesmo, quase uma papolatria, alguns disseram, e uma divinização quase da pessoa do Papa e de cada palavra que ele diz, ou uma infalibilização total. Isto devemos reconhecer. Agora estamos aqui vendo os frutos. E eu espero que no futuro a Igreja, o Papa, os futuros Papas devem esclarecer isso e corrigir isso. Isto nunca houve nos padres da Igreja, nos primeiros séculos, até a Idade Média, uma tal concepção exagerada, e por isso não plenamente católica, do papado e do magistério. Não houve. E assim devemos esclarecer isso e distinguir tudo isso. Perfeito. Joatas Belo, sua pergunta.
Não Tá sem o áudio, Joatas. Deve ter que ativar aí. Ativei. Isso. Boa tarde a todos, boa tarde, Dom Atanásio. Eu queria perguntar ao senhor, vou fazer uma breve consideração e uma pergunta simultaneamente. Me parece que tanto essa nova declaração quanto as respostas anteriores do cardeal prefeito do Dicastério da Fé, O Túcio Fernandes. elas de certo modo remetem ao problema de Amoris Laetitia, ou seja, naquela nota de rodapé fatídica e naquela resposta oficial dos bispos da região de La Plata, já está todo o germe desses novos documentos. Uma concepção moral errônea de fundo, que, enfim, e por sua vez, essa concepção sobre a inimputabilidade do pecado, que vai dar margem a essas bênçãos, etc., etc., não estariam, por sua vez, ligadas ao conceito de consciência do número 3 de Dignitatis Humanae, a declaração do Concílio Vaticano II, que assim já abriria, de algum modo, porta para essas confusões que estão agora? Exagero na minha percepção, ou há algum tipo de relação entre esses novos documentos, a Amoris Laetitia, e lá atrás a concepção de consciência do documento da liberdade religiosa? Seria uma continuidade, né? Uma continuidade dos documentos desde o concílio. Um aprofundamento do erro que já tinha germes em documentos anteriores. Isso faz sentido? Isso, uma ambiguidade, depois uma aceitação de uma acepção moderna da consciência moral e já a aceitação dos atos, enfim, como esse encadeamento tem lógica, é razoável essa percepção? Sim, um tema difícil, aquela questão da liberdade religiosa, de dignidades humanas, mas, claro, não é diretamente conectado com esta questão que nós tratamos praticamente do sexto mandamento de Deus, que com estas explicações e métodos do relativismo moral, do princípio do relativismo moral, que é uma norma moral que o sexto mandamento não tem validade para sempre, e por assim são desautorizando a Deus mesmo, a sua palavra, a sua revelação concernente a este concreto mandamento, sexto mandamento, porque tudo se fala disso. O tema está lá. Amoris Laetitia, este novo documento que fiducia súplicas. Então, e isto ou apresentar que o sexto mandamento é somente um ideal. Então, não um mandamento, mas um ideal. E assim, com esta concepção que a verdade em si pode ser desenvolvida, pode ser também se mudar conforme o decorrer do tempo, a evolução. Isto é basicamente a ideia de Hegel, de hegelianismo, que entrou nesta concepção da teologia moral moderna e dos princípios que lá, especialmente no capítulo 8 de Amoris Laetitia, agora no auge deste documento que falamos hoje. Perfeito. O Dom Schneider, então, para entrar diretamente agora na questão do documento, uma pergunta que é acessória, porque já é o efeito do documento, é uma percepção que estamos vendo não só no Brasil, mas no mundo, certos bispos correndo para defender uma tese de uma, entre aspas, hermenêutica de que nada mudou, fecha aspas. O que podemos dizer diante disso tudo? Porque se nada mudou no documento, com esse documento novo do Papa,
pelo menos na mudança de concepção a respeito do caso concreto que nós estamos falando sobre a bênção de casais de mesmo sexo. Então, o que a gente pode dizer para esclarecer melhor sobre essa tentativa de uma forçada hermenêutica para tentar salvar o documento ou tentar fingir que nada está acontecendo? É uma grande decepção, um engano puro. Então, estes eclesiásticos que dizem que não se mudou nada, graças a Deus, que não se trata de matrimônio, tudo isso é uma coisa ou muito ingênua, ou simplesmente eu digo, quadratura do círculo e um sofismo. Este documento em si eu definirei isto, se nós falamos sinceramente. Este documento, Fiducia Supplicans, é um artifício de farisaísmo enorme. Artifício de engano. E que querem apresentar que nada se mudou, na doutrina, sim, mas na prática, introduzindo uma bênção para assim chamados casais do mesmo sexo, e digo assim chamados casais, não devemos dizer casais, porque casal é somente entre homem e mulher, mas podem dizer pares, ou assim chamados, entre aspas, casais do mesmo sexo, de abençoar eles, de fato, é todo um sofismo enorme, dizendo que não devemos abençoar segundo o rito litúrgico, mas se pode abençoar. E repito, não pessoas, mas casais. Eles apresentam-se como casal. Isto é o problema. Isto é o grande erro que este documento faz, e Santa Sé, o Papa Francisco, aprovando isso formalmente. Então, toda a autoridade do documento não é com o Cardeal Fernandes, de jeito nenhum. É um documento oficial do Dicastério para a Doutrina da Fé, da Santa Sé, e aprovado especificamente pelo Papa. Então, é um documento de alto nível. Não é do Cardeal Fernandes, de jeito nenhum. Claro que provavelmente ele puxou isso e colocou lá, mas formalmente é documento da Santa Sé aprovado pelo Papa. Isto é a grande tristeza que temos. Então, e querem, a doutrina fica, dizem, mas na prática podem, de fato, estas bênçãos é uma promoção, uma tácita, de facto, aprovação da situação pública pecaminosa, gravemente pecaminosa. Um casal, assim chamado do mesmo sexo, já ser um casal, vivendo por atração homossexual, é contra a lei natural, contra a razão, contra a revelação específica de Deus. Então, ofende Deus gravemente a situação mesma, objetiva, destas uniões homossexuais e também as outras uniões adulterinos ou concubinato, etc. E dar a eles uma bênção. O que é uma bênção? Uma bênção é uma invocação do Santíssimo Nome de Deus. Por isso, estas bênçãos é uma blasfêmia. Devemos dizer isso, não podemos dizer outra coisa. Blasfêmia, abusando do Santíssimo Nome de Deus sobre uma situação que ofende gravemente Deus mesmo. É gravíssimo este documento, deve ser rejeitado e retratado quanto antes. E cada bispo católico não pode agora estar silencioso diante deste flagrante, evidente documento que
de fato significa uma blasfêmia, e repito, assim a Igreja Católica se tornou de facto uma propagandista desta ideologia globalista ateia, assim chamada gender. Dom Schneider. Nenhum bispo católico deve ser silencioso, deve claramente rejeitar isto com toda a reverência com o Papa e cada sacerdote e cada católico. Não podemos aqui aceitar isso e seguir e ser silenciosos, porque vamos ser julgados por Deus um dia, certamente, e ter ser silenciados diante de um escândalo tão grave. Aproveitando esse gancho, nós temos no Brasil cerca de 400 e poucos bispos. Até então, só temos um bispo que falou que não adotou a postura que nós estamos comentando, infelizmente. O que eu gostaria de perguntar ao senhor, já nesse gancho, e que qual é o papel do bispo? Por que ele não pode silenciar, por mais óbvio que seja? O bispo é um sucessor dos apóstolos. Imagina somente se os apóstolos, São Pedro, São Paulo, os outros, São João, apóstolo, teriam permitido de dar uma bênção a uma situação objetivamente, gravemente pecaminosa. Seria um absurdo, se nós lemos. Seria um absurdo se São João Batista daria uma bênção a Herodes e a Herodias, a união adulterina. Seria um absurdo. E assim, penso que um bispo é um sucessor dos apóstolos, é um ministro de Cristo, não é um empregado do Papa de jeito nenhum, é um irmão, claro. O Papa é nosso irmão mais velho, que nós temos a colegialidade, a reverência e reconhecemos o primado de Pedro, mas se Pedro, de hoje, Papa Francisco, está traindo o Evangelho, nós não podemos seguir como naquele tempo o primeiro Papa traiu Cristo 3 vezes. Será que nós, os outros apóstolos, diriam que devemos estar com Pedro? Porque mesmo que Pedro está traindo Jesus Cristo, dizendo, eu não conheço este homem. Imagina. Ou São Paulo, em Antioquia, ele publicamente repreendeu, não privadamente, publicamente, se diz, em Antioquia, diante de toda a igreja, o Pedro, o primeiro Papa, e diz a ele, você não está caminhando direito segundo a verdade do Evangelho. Gálatas 2,14. Então, seria o Paulo também classificado de desobediente, de cismático, etc. Não. O Santo Agostinho e depois São Tomás de Aquino, comentando este episódio, estas palavras, disseram que o Espírito Santo inspirou que este episódio seja escrito na Sagrada Escritura para dar no futuro também aos súbditos na igreja o direito e o dever de admonestar os superiores, e mesmo que seja o superior mais alto, Papa, se este superior se desvia do caminho da verdade. E nós temos agora este caso, e por isso faço um apelo, faço a todos os bispos, meus irmãos queridos, que não temer nada, não podem perder nada. Se vocês vão ser silenciosos, vocês vão perder tudo. Se vão falar com reverência e claridade, rejeitando este documento e proibindo nas vossas dioceses terminadamente qualquer forma de bênção destes
assim chamados casais homossexuais, uterinos, então vocês, se vão isto fazer, vão ganhar tudo. Dom Schneider, já estamos com mais de 1.800 pessoas ao vivo aqui, o que mostra o quanto os brasileiros estão sensibilizados a esse tema, que é um tema que não existia na igreja há 30 anos atrás. Então, como Vossa Excelência muito bem mostrou, a ideia de ideologia de gênero, de bênçãos de pares LGBTs, isso era inconcebível há 30 anos atrás. E, no entanto, a ideologia de gênero veio com força na sociedade, em primeiro lugar, e nos parece que nos últimos 10 anos esse problema começou a se infiltrar na igreja. E com o cardeal Túcio à frente do dicastério da doutrina da fé, parece que esse problema ganhou proporções altíssimas. Tanto com o documento que eu citei na primeira pergunta, a resposta às dúbias de Dom José Negri, e agora com este segundo documento de bênçãos de pares LGBTs. Além disso, nós temos fatos estranhíssimos, como, por exemplo, a participação do padre James Martin no Sínodo da Sinodalidade. O padre James Martin é talvez hoje o maior ideólogo LGBT infiltrado na igreja, e, no entanto, ele foi convidado para participar do Sínodo da Sinodalidade. Parece que a infiltração LGBT tem sido acelerada na igreja, e por ter sido acelerada, parece que tem despertado reações no mundo inteiro. Então o documento saiu na segunda-feira e 48 horas depois nós temos visto reações de bons bispos em todo o mundo e até de conferências episcopais inteiras. O senhor pode detalhar para nós como tem sido essa reação 3 dias apenas após a publicação da declaração? Muito boa pergunta. Sim, graças a Deus, temos até hoje 3 conferências episcopais da África, Malawi, Zâmbia e Nigéria, que claramente, sem ambiguidade, proibiram qualquer forma de bênçãos de pares assim chamados homossexuais ou irregulares. Graças a Deus. 3 conferências episcopais. E a minha arquidiocese, meu metropolita arcebispo, Thomas Peta, 2 dias atrás, já logo no segundo dia, junto comigo, nós temos publicado uma declaração indicando, primeiro, o grande engano do texto mesmo desse documento, que, não obstante bonitas palavras que tem lá, e verdadeiras, e não se deve nos cegar diante deste enorme engano que se faz este documento e este grande mal, que consiste exatamente no fato de permitir abençoar pares ou casais homossexuais e outros. E nós, com clareza, proibimos aos fiéis e sacerdotes da nossa diocese de receber ou praticar qualquer forma de bênçãos para estes casais homossexuais ou casais que vivem irregularmente ou no adultério. E nós também fizemos com muita caridade sincera e colegialidade um apelo ao Papa Francisco de quanto antes retractar e proibir estas bênçãos. Sim. Perfeito. Bom, agora passando novamente a pergunta para o nosso amigo Lucas Lancaster, depois Joatas aqui. Bom, Dom Athanasius, gostaria de voltar num tema que eu acho que, para o público que nos acompanha, talvez seja a grande questão, que é a possibilidade de uma leitura católica ou benévola, especificamente daqueles pontos 31 a 41, que são aqueles pontos mais problemáticos, aqueles parágrafos 31 a 41 do documento. O que nós vemos é algumas pessoas, sacerdotes,
recorrendo a uma interpretação. Não apenas alguns dizem, né, de que nada mudou, ou outros tentando minorar o que está escrito ali, interpretando que aquela questão, né, de que na verdade não houve uma mudança de doutrina, ignorando, na minha opinião, a gravidade da mudança da prática, da praxis, como comumente se gosta de falar, né? Então é uma pergunta muito sincera, porque as pessoas, eu acho que talvez seja a grande questão que se coloca para os católicos hoje. É possível fazer uma leitura benévola, fazer uma hermenêutica benévola, né? Ou seja, aceitável, dos pontos 31, nos parágrafos 31 a 41 dessa declaração? Impossível, completamente impossível. Se eu desligar a minha razão, a minha lógica, sim. Por enquanto eu tenho a minha cabeça, a minha lógica, o bom senso, é impossível, é ridículo. Não me sinto um idiota de aceitar isso. É uma ridiculização dos leitores de apresentar uma coisa impresentável, inaceitável. Então devemos realmente usar a nossa lógica, que estes números são completamente inaceitáveis. O fato mesmo que abençoar, repito, uma situação, ou casal, ou pares, como tal, como pares, imagina. Não pessoas, mas como pares. Situação pecaminosa, oficial, dar uma bênção, um tipo de bênção, já isso é gravíssimo, gravíssimo. É contra a lei divina. E constitui, de fato, uma uma contradição à doutrina, de fato, se não na teoria, de fato, e de fato estas bênçãos são e vão ser um meio de propaganda na igreja desta ideologia globalista, ateia, anticristã, ímpia, e aqui a igreja se apresenta como um instrumento desta ideologia ateia, de ideologia de gênero. E eu repito, completamente impossível, enquanto vocês não desligarem a sua lógica e a sua razão.